Então, eu já peguei muitos iPhones com esse tipo de falha aí que você tá vendo, né? Você viu que não tem imagem. iPhone é bem mais fácil de constatar uma falha de imagem, de iluminação, né? Do que os Androids, porque tem Android que está com a falha de iluminação e ele fica todo apagado, né? Às vezes a gente tem esse tipo de aparelho que apaga tudo que a gente pensa que é falha de imagem. E muitas vezes é no backlight, na parte de iluminação. Já nos iPhones fica mais tranquilo a gente identificar, né, se é falha de imagem ou de iluminação. Se realmente é uma falha de imagem, você deve verificar as linhas, né, que estão relacionadas à parte de imagem, as tensões para a imagem, as tensões de habilitação, né, 1.8 volts, a VDD e tudo mais. Verificou tudo isso, todas essas alimentações estão ok, e você pega um barramento MIP com valor de 80 mA, é um valor muito baixo realmente para um MIP. Então dá para entender que temos uma fuga para o lado da CPU, certo? Agora vamos lá. Se temos uma fuga para o lado da CPU, né, na grande maioria das vezes, quando a gente tem uma linha que não tem componentes em paralelo e é só a CPU que está ali, a gente tem um curto-circuito quando se une o terra com o positivo da malha, né, do barramento MIP. Temos um barro de solda positivo e um barro de solda negativo. O barramento MIP, eles são duas linhas, certo? São três linhas, duas positivas e uma negativa, para cada barramento MIP. Então, se essas duas linhas positivas elas também se unirem, então você vai ter, por exemplo, uma fuga de corrente ou um curto-circuito por linhas positivas. Entendam, não é só curto-circuito aquilo que tem que está fechando o curto alterra. Tem malhas positivas se unindo, aquilo também é um curto-circuito, certo? Então, o que eu recomendaria você fazer? Primeiramente, trocar esse filtro. Filtro tem... O que tem dentro do filtro? Dentro de um filtro MIP, a gente tem um indutor, certo? E a gente tem um diodo TVS em série. Quer dizer, em paralelo. Temos um diodo em paralelo e temos uma bobina em série dentro do filtro MIP. Então, o filtro MIP pode causar também uma fuga de corrente ou um curto-circuito, porque ele está ligado com a parte... Ele vai estar ligado ali, né, em série, porém, na sua estrutura, ele está com um diodo ligado em paralelo. Certo? Então, o que eu recomendaria você fazer? Tira esse filtro aí, né? Pode ter acontecido alguma coisa com ele também. Em via das dúvidas, provavelmente não vai ser o filtro, mas como a gente trabalha com eletrônica, em eletrônica, né, sempre a gente pega algumas surpresas, tira o filtro e faz uma medição sem o filtro. Se acontecer a mesma coisa, então, realmente, diagnóstica por CPU. Se tratando da Yashun, a CPU do iPhone ela é muito mais sensível do que uma CPU de Android. Isso é fato. Depois que você pegar a técnica com a CPU de Android e você vai fazer uma CPU de iPhone, provavelmente a primeira e a segunda você vai botar ela para falar com Jesus mais cedo. Certo? Por quê? Porque é um componente que ele é muito mais sensível do que a CPU de Android, por exemplo. Na CPU de iPhone, você não pode ficar cortando a solda, por exemplo, para você fazer o rebalance, caso você errou. Né? Você vai ter que fazer um rebalance certinho. Não pode ficar cortando, porque você vai romper você vai arrancar um monte de barro de solda da CPU. Certo? Então, por aí você tira que é uma CPU mais sensível. Dá para se tirar com a Yashun? Ó, eu nunca fiz, né, CPU de iPhone com Yashun.
O que que eu fiz? Deixa eu só me lembrar aqui se eu fiz. Não, já fiz já. Já fiz CPU de iPhone. Eu acho que foi o iPhone 7 com Yashun. Só que a Yashun que eu tinha, ela aquela Yashun 880. Ela é um Yashun. Das Yashun, ela é uma das melhorzinhas, porque ela não tem muita variação de temperatura, não. Ela acaba tendo uma temperatura, uma vazão de ar ali mais tranquila. Então, eu já fiz já. Pode dar certo, pode dar errado, pode dar certo, pode dar errado, né? Só que assim, eu recomendaria você adquirir uma Quick, né? Ou uma Atem no primeiro momento que você tiver uma oportunidade, porque em reparos de iPhone, por exemplo, você vai necessitar de uma ferramenta que tenha uma qualidade melhor, certo? Se você for tirar codec de áudio, por exemplo, com Yashun, você pode criar solda fria na baseband. Isso aí acontecia sempre comigo, né? Quando eu utilizava aí a Yashun 850, por exemplo, para tirar codec, vez ou outra ali causava uma solda fria na baseband. Então, realmente é complicado, né? Dá para tentar fazer? Dá. Eu tentaria, né? Passaria o risco para o cliente e tudo mais e fazia. Porém, tem um outro porquê. Fazendo um rebalem nessa CPU, vai resolver o problema? Pode ser que resolva, pode ser também que não resolva. Mesmo que o rebalem dê certo, pode ser que você também não consiga resolver. Por quê? Porque isso também pode ser um curto na CPU ou uma fuga dentro da CPU. Se isso realmente estiver acontecendo, você não conseguirá resolver apenas com um rebalem, né? Ou seja, ali seria PT total, né? Perca total ali. Enfim, né? A única forma que você poderia estar fazendo, né, para ver se vai dar certo, realmente, se você chegou a essa conclusão, baseado em análise, medições e tudo mais, mas é um pouco meio arriscado, sim, com a Yashun, porém, né, não vejo outra solução, né? O que você vai fazer? Vai tentar fazer com a Yashun ou vai entregar aí para um outro técnico que talvez não saiba também fazer e ele vai à risca, né? Não sei. Aí fica a seu critério, né? No meu caso, eu não tinha isso não, comigo não. Quando eu via que era a única solução fazer, né? E era aquilo que eu tinha no momento, pegava uma sucatinha, fazia uma sucata primeiro, né? Para pegar o tempo, pegar ali o time, né? Pegar a temperatura, diminui mais essa temperatura, bota essa temperatura para 260 não, 360, 350 graus, né? Dá para você tentar tirar aí essa CPU, né? Na manha, colocando uma temperatura menor, e aí possa ser que dê certo, beleza?